Boa noite, senhores. Começando aqui mais um vídeo. Certo, pessoal? Hoje iremos falar sobre a hierarquia dos anjos, pessoal. Não só a hierarquia, como vou falar aqui também um pouco sobre a aparência deles, certo? Então vamos lá. Primeiramente, temos os serafins, que são aqueles que ficam mais próximos de Deus. Eles ficam ao lado do seu trono, vamos dizer assim, louvando Deus 24 horas por dia sem parar. Por exemplo, falando assim, Deus, tu és santo, 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 e outras coisas. Eles falam 3 vezes santo, geralmente, quando vão se referir a Deus, pessoal. Quando fala santo 3 vezes, é porque o número 3 na Bíblia significa algo que é perfeito, tá? Então, quando você vê alguém falando que Deus é santo, santo e santo, é porque ele é um santo muito perfeito, sacou? Mas eles basicamente são os mais fortes também, são os mais próximos. Esse termo, pessoal, mais forte, eu não sei se é muito correto a gente falar isso, porque nós geralmente quando pensamos em hierarquia, a gente pensa em força, poder, mas não sei se é muito legal classificar assim, mas eu acho que para exemplificar podemos falar que eles são os mais fortes, né? Bom, eles têm 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 normal assim para voar, que fica nas costas assim, e 2 cobrindo os pés, pois eles mesmos não se acham dignos de estar na presença de Deus, certo? Porque essas asas, elas têm o significado que, mesmo eles sendo seres tão fortes assim, tão dignos, glorificados, até mais do que os seres humanos, eles não são dignos de estar na presença de Deus, tá? Basicamente isso que simboliza as asas deles. E outro adendo aqui, que os anjos, eles são espíritos e eles não têm aparência física. Quando você vê um anjo, se você vê, é porque Deus te deu a capacidade de ver o espírito. Ele geralmente, se ele for um serafim, ele vai ter essas características, e é só para exemplificar, entendeu? É só um exemplo, tá? Então vamos lá. Os serafins também são vistos como seres de fogo, porque o nome deles vem do hebraico seraph, que significa queimar. E eles não falam com pessoas. Eles não saem lá de perto de Deus e vêm aqui. Então, eu acho que é quase impossível você ver um serafim, tá? Talvez só uma questão muito específica, que Deus te leve até o trono dele, você consiga ver eles, mas de uma forma muito geral, provavelmente você não vai ver um serafim, tá? Fica bem tranquilo aí. Não sei como é que é ver um anjo e tal, mas talvez seja algo... É uma sensação diferente que eu não sei explicar também, né? Vamos lá. Aí abaixo deles tem os querubins, que são defensores de Deus, e eles sempre são colocados como guardas para proteger algo. Como em Gênesis, pessoal, que eles protegiam o jardim do Éden após o homem ser expulso de lá. Quando o homem foi expulso do jardim, Deus colocou 2 querubins para proteger o jardim do Éden, para que os humanos não voltem lá, né? Querubim vem do hebraico queruf, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Esses nomes em hebraico, vou falar aqui do jeito que eu acho que é, mas eu vou colocar na tela aí o nome deles em hebraico, que está ligado a sabedoria e conhecimento. Lúcifer era um querubim e ele era descrito como o mais forte e o mais sábio deles, até que ele se rebelou e traiu Deus, levando 1/3 dos anjos com ele. A aparência deles é descrita em Ezequiel 1. Os querubins têm 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e de águia. 4 asas, pés de bezerros que pareciam brasas de fogo. Certo? Basicamente é isso que nós temos que falar aí dos querubins.
a aparência deles. E o que eles fazem é proteger. Proteger algo que Deus manda eles proteger. Vamos falar agora sobre os tronos. Eles aplicam a justiça de Deus. O que significa, pessoal, aplicar a justiça de Deus? Bom, tem gente que acredita, só para deixar claro, isso daqui agora que eu vou falar agora é uma teoria, porque na Bíblia não deixa muito explícito o que exatamente eles fazem, mas eu acho que uma teoria bem válida. Que eles aplicam a justiça de Deus é que eles punem os pecadores que fazem algum mal aqui na terra, e de algum jeito eles fazem isso, certo? Ou até mesmo depois da morte, são eles que os punem e tal, basicamente isso. E eles que transmitem as leis de Deus para a terra, e eles têm o poder suficiente para equilibrar a misericórdia e o julgamento para manter tudo em ordem conforme o plano de Deus. Basicamente é isso que eles fazem. Eles ajudam a manter tudo em um equilíbrio, certo? A aparência deles é de como algumas rodas com vários olhos. Aquela imagem de anjo que a gente tem, que é um anjo cheio de olho, com algumas rodas, que ficou, vamos dizer que viralizado há um tempo atrás. Então, isso são os tronos, especificamente os tronos. Existem outros anjos, certo? Domínios. Eles que garantem que as ordens de Deus estão sendo cumpridas pelos outros anjos inferiores, de classe inferiores na hierarquia, certo? A aparência deles é descrita como eles parecem humanos divinamente bonitos com um par de asas. Esses não tem muito o que falar, pessoal, eles basicamente fazem isso. Não sei nem muito o que explicar, certo? Então vamos passar para o próximo aqui. Virtudes. Elas têm o trabalho de garantir que os fenômenos naturais aconteçam, e elas às vezes nos dão meio que um incentivo de fé e de força ou coragem para nos ajudar. Tipo, você tá passando por uma aprovação muito difícil, tal, aí às vezes você fica motivado assim, pum, consegue superar aquele objetivo. Às vezes foi uma das virtudes, que é uma classe de anjos que te deu um empurrãozinho, sabe? E com os fenômenos naturais, elas controlam alguns fenômenos naturais para que aconteçam conforme a ordem de Deus. Vamos supor, quero que aconteça um terremoto aqui agora. Faz lá acontecer. Não quero que esse terremoto aconteça. Eles vai lá e faz com que não aconteça. Entendeu? Mais ou menos isso daí. Pelo menos é isso que eu entendi, tá? Pessoal, quero deixar bem claro aqui que isso que eu estou falando para vocês a respeito de o meu canal inteiro, tá? Os vídeos do meu canal é sempre a minha interpretação bíblica. Se eu estiver errado, pessoal, me desculpem, e eu peço para que vocês apontem meus erros, que eu com certeza vou ler os seus comentários e eu vou melhorar, certo? São descritos como sendo fortes e poderosos, com seu nome significando força. Então vamos lá, vamos passar para o próximo. Potestades. Eles lutam contra os espíritos, os demônios, e ajudam a humanidade a seguir pelo caminho certo. Basicamente é isso. Eles são protetores que estão basicamente na linha de frente. Os querubins, eles são guardas, os potestades são esse tipo de policial, vamos dizer assim. A aparência deles é descrito como seres extremamente brilhantes. Principados. Eles protegem os humanos em uma larga escala, como por exemplo, eles têm um principado para cada país, certo? O protegendo e o ajudando. Então, basicamente, eles são tipo o anjo que fica ali atrás do presidente dando dica, faz isso daí, que isso daí vai dar bom, entendeu? E eles são representados com coroas e cetros como símbolo de poder e liderança. Arcanjos
são líderes, tanto guerreiros e mensageiros. Miguel, o arcanjo mais forte, sempre à frente em batalhas espirituais. E Gabriel, um mensageiro, que um de seus feitos foi avisar a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então, basicamente, os arcanjos, eles são anjos com uma liderança sobre os outros anjos, e eles fazem tal função. Miguel era um guerreiro e Gabriel era um mensageiro. Anjos. Eles trabalham diretamente com os homens, os ajudando. Esses anjos aqui são os outros anjos de uma forma geral, falando que eles os ajudam, por exemplo. Tem um agora, por exemplo, talvez te ajudando em alguma relação que você tem, tentando te dar conselhos. Só que esses conselhos, pessoal, não são de uma forma direta, como muita gente pensa. Ele vai lá e fala no seu ouvido. Não, esses conselhos, eles surgem na nossa cabeça como forma de pensamentos. Ou até mesmo, por exemplo, você pensa, quero entrar no YouTube agora e vou ver um vídeo. Às vezes, esse vídeo que aparece foi o anjo, pessoal, que te deu vontade de entrar no YouTube para você ver um certo vídeo específico que iria ter a resposta do que você estava querendo, entendeu? É isso que eles fazem. Esses anjos, eles te ajudam diretamente, certo? E pessoal, eu queria falar também que, como eu falei dos anjos aqui nesse vídeo, e tem uma hierarquia, certo? É também parecido com os demônios, já que eles são anjos caídos, né? Que foram expulsos dos céus pelos seus pecados. Por que existe essa hierarquia dos demônios também? Existe principados que são demônios, que ficam competindo contra os principados dos anjos, né? Sobre cada país ali, porque como Satanás é o líder deles, ele manteve a hierarquia que Deus criou. Ele foi muito esperto, viu que a hierarquia que Deus criou era muito organizada, tinha muitos detalhes ali, não tinha erro. Ele falou assim, bom, aqui eu caí aqui, já que esses outros anjos caíram aqui também, gente, já tá na merda, mas eu vou continuar com essa organização que Deus criou pra gente, certo? É uma forma de não dar errado o nosso plano. Nosso plano não, né? O plano deles. Então, basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vou deixar aqui, né, na descrição desse vídeo o canal do Nathan, meu amigo. Ele tá começando agora no YouTube aí junto comigo, e ele tá fazendo vídeos sobre filosofia, pessoal, muito bacana os vídeos dele. Aconselho vocês irem lá e ver o vídeo dele. Ele já postou alguns vídeos, estão muito bacanas, certo? E eu queria falar para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, e se for possível comentar alguma coisinha aí, já me ajudaria muito. Certinho, pessoal? Valeu e até mais. Valeu, fui.